Empreender em geral é como procurar emprego todo dia. Qualquer tecnologia avançada o suficiente é indistinguível de mágica, né? O fato de todo mundo utilizar não significa necessariamente Que as pessoas estão usando direito. você não vai ser 3, 4, 5, 10 vezes mais produtivo. Você vai chegar no teto ali de 30, 40%. AI não é responsabilidade de tecnologia, embora seja uma tecnologia. Pessoal, esse é o Fora de Contexto, um espaço para a gente discutir como os problemas difíceis e que muitas vezes estão fora do nosso contexto de atuação, de conhecimento, impactam a nossa jornada. A gente quer discutir como a gente se porta perante esses problemas, como a gente resolve ou eventualmente a gente não resolve eles e como é que eles podem até transformar a sociedade. Eu sou o Toran Rodrigues e estou hoje aqui com o Chris Townsend para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. Você já ouviu falar do que é a definição formal de um problema fora de contexto? Boa pergunta, mas vamos lá. Eu acho que a gente pode descobrir junto o que é esse outro, o que é o problema Não, então, fora de contexto. a definição formal de um problema fora de contexto é um problema que está tão fora assim da sua experiência, né, da sua vivência, que você não sabe nem o que fazer com ele. Estava dando o exemplo do que a gente estava falando agora. A gente chegou para ir no jogo do Chicago Bulls com os ingressos comprados, né, jogo de Natal. Jamais passou pela cabeça, na época meus pais, né, eu era criança ainda, jamais passou pela cabeça dos meus pais que ia ter greve e que não ia ter jogo, né, e nem como é que você fazia para ver se ia ter jogo ou não ia ter jogo. Então não ocorreu a ninguém olhar um jornal, e aí a gente foi para frente do estádio, morreu de frio e depois sofreu para voltar para o hotel, né. O problema fora de esse é um pequeno, mas acho que, assim, tem vários problemas que são isso, quando a gente está fora do nosso contexto, está fora da nossa experiência vivida, e a gente meio que tem uma certa dificuldade de lidar com ele, né, e aí a gente tem que encontrar formas de superar esse tipo de problema ou endereçar as situações desse tipo. Mas antes da gente mergulhar nos problemas propriamente ditos, se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho aí da tua trajetória, para todo mundo te conhecer um pouco mais. Vamos lá, eu sou Chris Townsend, sou chileno, moro no Brasil há muitos anos, estudei engenharia de computação no Chile, trabalhei muitos anos com desenvolvimento de software, Hum, gerenciamento de software, consultoria de ciclo de vida de desenvolvimento, fui picado pelo bichinho de vendas e hoje eu atuo como executivo de AI dentro de Google Cloud aqui no Brasil, território do Brasil, passando por legal, várias empresas de consultoria, enfim, também fui empreendedor boa. e passando por várias cadeiras aí. Legal. Ah, e acho que tem um exemplo interessante já de troca de contexto, de coisas fora de contexto, é exatamente essa mudança de país, né. Como é que é o contexto? Eu nunca tive essa experiência de sair de um país e ir morar em outro por um grande período de tempo, né, e meio que trocar mesmo, fazer a carreira em outro lugar. Como é que é essa experiência? Como é que é essa troca de contexto, desafios aí que vieram disso? Eu tive a sorte de ser, brasileiro e chileno ao mesmo tempo desde sempre. Eu Tá. vim para cá com 2 anos de idade, Ah, ok. então, eu falo melhor até o português do que o espanhol, mas aos 20 anos eu voltei para lá, então eu estudei, engenharia de computação. Foi a troca ao contrário, o teu Foi ba contexto foi foi do Brasil para o Chile e não de lá para cá. foi praticamente uma troca ao contrário, mas é super curioso viver a cultura de países que, apesar de próximos, né, nós estamos falando de 3 horas e meia de voo, são Uhum. países extremamente diferentes, né. Tá. O Brasil com uma cultura muito mais aberta, o Chile até porque também o país viveu uma ditadura por muitos anos, é um Uhum, pouco uma cultura mais fechada, mais conservadora, enfim. uhum. Mas, eu consegui viver ambos, eu morei 8 anos lá, depois eu voltei para o Brasil, voltei Uhum. do começo dos anos 2000, Tá. e e aí eu acho que eu voltei para uma cultura similar entre Brasil e Chile, que eu morei em Curitiba. Curitiba é uma cidade incrível, Tá. tem o clima do Chile, Uhum. mas tem uma cultura muito Brasil ainda. Entendi. Também, eh boa parte colonizada também por países, europeus, enfim. Então, voltei acho que para o lugar certo entre as 2 culturas. Foi Boa.
uma experiência muito incrível. E aí acabei sendo sugado pela cidade de São Paulo, né. São Paulo suga tudo. São Paulo é inevitável, né, São toda a gente Paulo todo mundo vem pra exatamente, cá, né. exatamente. É, Então, foi bem curioso boa, essa legal. experiência. E tem coisa que você trouxe, por exemplo, dessa tua vivência de troca de contexto para o Chile, cultural, etcétera, que você usa hoje dentro desse do processo de vendas e nos problemas que você enfrenta mesmo, né, porque a minha experiência com vendas é sempre que você tem um shift de contexto cultural de cliente para cliente que você está lidando, que é que é difícil de você fazer, né, não é qualquer um que consegue fazer isso num alto nível, né, e como é que foi isso para você? Você acha que te ajudou, não ajudou? O que que você Boa pergunta, eu não consigo materializar de de bate-pronto se alguma coisa, influenciou hoje no mundo de vendas. Eu Uhum. acho que a gente não se nasce vendedor, a gente acaba se Boa. tornando vendedor, a gente se transforma, mas é é uma ciência muito curiosa de entender bastante o ser humano, quais são as suas necessidades, quais são seus anseios e suas dores, né, a gente vive no mundo de tecnologia, a gente trabalha bastante esse Uhum. conceito de qual que é a dor do cliente. Sim. Eh, mas eu acho que sim, lá no cerne mesmo ter ambas culturas muito no sangue, eu acho que Uhum. acaba ajudando sim um pouco. Até porque é um argumento de vendas para mim, tá, sempre abro a o sempre um opening conversation sempre Aham. é o fato de eu ser chileno sem sotaque, né. O chileno sem sotaque sempre causa uma boa abertura de conversa para com as pessoas, porque as pessoas costumam gostar bastante do Chile. É um país bem interessante, Legal, bons vinhos, com certeza. bons lugares para visitar, enfim. Legal. Mas legal isso. Você sabe que é um país da América Latina que eu não fui ainda, né, tá na minha fila, chegarei lá. Quando você for, você me avisa, cara, porque eu tenho boas dicas lá. Ótimo. Não, muito bom. E, você comentou, né, sua jornada você passou por várias cadeiras e tal, É. inclusive a cadeira empreendedora, né, e acho que a gente já em outras ocasiões já conversou bastante sobre isso, mas acho que é legal sempre contar um pouquinho dessa jornada, até porque eu acho que é uma das jornadas que traz mais problemas inesperados e coisas exatamente fora de contexto, coisas que a gente não imagina. Eu não sei como é que foi a tua experiência, mas quando eu comecei a empreender, na minha cabeça era muito assim: "Cara, eu sou muito bom tecnicamente, eu vou fazer uma boa coisa técnica e o resto vai meio que se resolver sozinho, né, eu vou construir um bom produto e, pô, eu acho que o resto dá-se um jeito". E não tem nada mais longe da verdade do que isso, né, na verdade muitas vezes você tem outras coisas que são mais importantes. Como é que foi a tua experiência aí? Foi parecida nesse sentido de entender que eu tinha um produto muito legal, Uhum. mas era muito mais uma visão, talvez pessoal e técnica de da gente gostar do nosso produto mais do que o cliente gostar ou Sim. entender ou até mesmo adotar. Uhum. Foi uma experiência incrível, né, eu voltava para casa sempre achando que eu estava naquele lugar certo, sempre o lugar certo. Mas Uhum. eu sabia que eu estava subindo a escada rolante que estava descendo. Eu tinha plena consciência de que, principalmente empreender no Brasil, era uma missão crítica. Eu li uma vez uma frase de que empreender no Brasil, ou empreender em geral, é como procurar emprego todo dia. E e é mais ou menos isso mesmo. Então a gente Uhum. está vivendo, a incerteza o tempo todo, Uhum. né, de do que vai acontecer amanhã. Sim. Foi uma experiência incrível, eu tive bons momentos e tive momentos não ruins também, óbvio, né, hoje, arquiteto de obra pronta, a gente consegue identificar facilmente os nossos acertos É e isso. erros e tal, ah, mas em geral foi uma experiência incrível, transformadora. Acho que é uma escola como nenhuma outra, né, quando a gente Não, está com vivendo certeza, acho essa a gente aprende muito, né, a gente aprende muito. Inclusive coisas que às vezes a gente não quer muito aprender não, mas a gente é obrigado a aprender no exato, processo, né. exato. Boa. E teve algum problema, assim, que você se deparou durante essa jornada empreendedora que fosse alguma coisa, assim, totalmente fora da realidade da tua expectativa, do que você imaginava?
de como ia ser, do que ia acontecer, alguma coisa assim? Eu acho que o fora de contexto me pegou, né. Eu tinha Só para contar um pouquinho da solução, eu tinha uma Uhum. solução de analytics, fazia a previsão de cenários de vendas, né, Certo. conectando com os principais CRMs do mercado na ocasião. Uhum. Antes Eh, desse hype todo de IA e resolver Antes tudo era com a era agência e era tal. tudo mato alto, né, eu falava que eu voltava para casa e eu era rebaixado a BI o tempo todo. Às vezes todo mundo falava assim: "Putz, que legal o seu BI e tal". Enfim, era uma solução de analytics. Sim, A gente tinha um rótulo naquela sim. época, né. Mas, o fato de não entender quando você está criando um produto, o fato de você não entender se aquele produto vai ser adotado ou não da forma que você espera, uma coisa é você vender, outra coisa é você quando a gente está vendendo tecnologia, principalmente hoje, a gente tem praticamente 3 vendas, né. Uhum, A venda quando a gente capta a atenção, quando a gente fecha negócio e quando ele usa. uhum. A terceira venda foi fora de contexto para mim. Eh Porque a gente conseguia fazer a comercialização, mas a adoção não necessariamente era do jeito que a gente esperava. Então teve muito aprendizado, teve muito bateção de cabeça nessa jornada toda, Uhum. e que culminou com parte de solução da empresa, voltei até para o mundo corporativo, Sim. enfim, parte eu até consegui monetizar um pouco, Uhum. mas, acho que o fora de contexto é justamente os cisnes negros que a gente não consegue enxergar nessa jornada como um todo. Porque é difícil mesmo, porque é complicado mesmo, Sim, cara. não, é verdade. Tem uma frase que eu li outro dia que é muito interessante, que, enfim, é de um livro do William Gibson, você já deve ter ele escreveu o Neuromancer, né, que é um dos Sim, livros mais famosos, mas ele tem várias outras séries de livros, enfim, numa das outras séries de livros ele tem uma frase que ele fala assim que o o excesso de design de um produto, ou o excesso de desenvolvimento ele fala de design, porque ele está sim. focado em arte, mas a gente pode levar para o produto, né, o excesso de design, ele força a função. E ele tira a palavra em inglês é grace, né, a graça, mas não é a graça no sentido de engraçado, é a graça no sentido de, o espaço de possibilidade no final do produto. E é uma coisa que, não sei se foi exatamente o teu caso, mas que eu acabo vendo muito e já vivi isso também na prática, né, da gente fazer uma coisa em cima de uma especificação, alguma coisa que a gente tem certeza de como o mercado vai usar, e a gente entrega e não é aquele o jeito que o mercado vai usar. E se o produto está especificado demais ou está, no final, amarrado demais para aquela forma de usar que a gente imaginou, a gente não dá a flexibilidade para as pessoas usarem de outra forma, e isso prejudica, né. Não sei se, encaixa no teu caso ou não, mas enfim, eu acho que é uma coisa interessante, porque A gente estava surfando uma onda muito nova, Uhum. a onda de analytics, um pouquinho de inteligência artificial, Tá. machine learning. Eh, o Era muito novo, a Sim, gente tinha que ir junto, sim. né, a gente tinha que contar, o produto não falava por si só. Boa. Né. Então, o ir junto é muito importante. Eu acho que a gente está vivendo ainda Sim. esse momento de ir junto, Uhum. com toda esse hype, essa onda, enfim, não tão negativa quanto positiva, de ir junto com, os Entendi, produtos de AI, entendi. né. Eu acho que ainda a gente vai continuar vivendo isso por um bom tempo, cara. Boa. Não, vamos a gente vai voltar nesse tema A de gente vai AI, mas chegar lá, assim, né. antes disso, eu acho que tem um negócio muito legal, né, que você falou do timing, né, você falou assim: "Ah, a gente estava muito na frente da onda". E esse foi um negócio que vidas passadas, né, antes de montar a empresa e tal, quando eu trabalhava com consultoria ainda, um cara uma vez falou para mim, ele falou assim: "Cara, às vezes você tá na frente da onda, é tão ruim quanto você perder ela". Né. Absolutamente. Então, essa coisa de você estar, às vezes, muito na frente, você estar com um discurso muito na frente é ruim, né. No final, a parte do processo de venda do produto é você encaixar o teu produto no contexto do cliente. E se você está muito na frente,
você vai estar sempre fora de contexto. O cara nunca vai entender direito o que você está fazendo, né. E aí acho que vai no ponto que você falou de, e exige um processo de educação, de ensinar, de explicar para o cara o que que é, de convencer o cara de por que que ele precisa daquilo que eu estou fazendo, né, que o mercado ainda não fez, que para quem está começando, quando você está com a startup, é muito cruel. Uma coisa é você fazer isso numa grande corporação que tem todo o recurso do mundo. Exato, exato. E outra coisa é você fazer isso quando você tá sozinho, é só você, né. E aí fica muito mais difícil, né. Então essa coisa da É, a aposta é difícil saber se você está surfando a onda lá na frente ou atrás, né. Talvez atrás é verdade. fácil você saber eh, se você está Um monte de gente, eu acho que um monte de gente te fala, se você tá atrasado, provável talvez seja mais exato, fácil. exato. E na minha experiência, foi muito legal o que você está fazendo, mas muito legal não é o suficiente. Você pode lançar o Instagram antes do iPhone, você não vai vender por $2 bi, né. Então você É tem, isso. se você cria um produto que não vai ter o alcance, devido, porque simplesmente não está preparado. O contexto para aquele produto não existe ainda, né, então as Não pessoas não entendem existe. o que você tá falando, né, Você não está você não está resolvendo um problema, você tem um negócio muito legal na mão, uhum. mas talvez você não tenha um problema para resolver, ou talvez você não tenha a capacidade de criar o problema para resolver ele. Ou às vezes das pessoas entenderem o problema que você está resolvendo. Porque às vezes você tem que explicar para as pessoas que elas têm o problema, elas não sabem que elas têm o problema. Elas têm o problema, mas Exato, não sabem que ela tem, exato. né. No final, você comentou do iPhone, é mais ou menos a mesma coisa, né, assim, eu tenho o problema de ter um computador no meu bolso 24 horas por dia, touch, parar qualquer coisa. Não sei se eu tenho, quer dizer, não, hoje eu sei, eu tenho certeza de que eu tinha esse problema e de que eu precisava desse Sim, acesso o tempo inteiro, mas precisou alguém inventar. Mas é difícil, né, esse processo de convencimento de você ensinar o mercado, se você não tiver recurso infinito para fazer isso, ele é um processo difícil, né. Quando você tem dinheiro infinito, aí fica fácil, né, mas mas é um processo, uma jornada de anos. é, Qualquer onda, a gente demorou anos para tudo, sim, seja a internet, seja cloud, seja mobile, sim, né, hoje AI, então assim, tá. é uma jornada. É um processo de aprendizado do próprio mercado sobre o que você está fazendo, que não é trivial de você construir, né. Exato. Mas, assim, a minha vida de empreendedor me trouxe até aqui, né, Com então certeza. me colocou na cadeira que eu tô hoje, e acho que, eh, foi uma experiência incrível. Então, E e tive e aí eu acho que a gente aprende muita coisa de outros contextos também, né. No final, assim, o empreendedor, você acaba precisando entender de uma série de outras coisas, além do seja a sua parte técnica, ou seja a sua parte de venda, ou seja, enfim, não importa, mas você precisa expandir o seu horizonte de conhecimento. sim, E isso ajuda muito, né, quer dizer, você sabe disso, como empreendedor, a gente tem que se meter no contratual, a gente tem que se meter no financeiro, a gente tem que entender um pouco de contabilidade, daí a gente começa a expandir, né, e ter mais contextos, e eu acho que isso facilita muito até depois o próprio trabalho de vendas, né. não, absolutamente, cara. Você vira um multifacético, né. Uhum, Talvez na época era muito mais difícil do que hoje. Hoje a gente tem uma ferramental muito apropriado para tudo isso, seja para startup, para pequenas, uhum, médias, grandes empresas, sim, mas é uma casca que é muito positiva. Você sim. vai os joelhos que você vai ralando é incrível. Eu olho com muito carinho para essa minha fase de vida, Uhum, durante uhum. quando eu passei da minha vida empreendedora. Tenho Legal. um carinho É, muito grande. e eu acho que a gente fica também com a casca, né, que você falou, eu acho que a casca é super importante, e um repertório muito grande também, né, fica um Sim, repertório de histórias para contar, boas, ruins, sucessos, sim. fracassos, que é muito grande, até para voltar no ponto que você falou, né, o fato de eu ser chileno ajuda a abrir algumas portas, né, é um abre porta. O fato de você ter sido um empreendedor, eu imagino que também seja, né, também serve, Absolutamente. né. Até a outros eventualmente empreendedores com quem você vai conversar se identificarem com a tua posição, é meio que assim: "Cara, esse cara entende
do que eu estou vivendo, do que eu já vivi, do suor que eu tive para construir esse negócio, né, de uma forma que talvez outras pessoas Sim, não entendam, né, quer dizer, você vai ter uma percepção, né, uma capacidade de entender o problema do cara do outro lado maior do que se você não tivesse isso, né. e acho que às vezes isso é intransferível. Não Com dá, certeza. não dá para você passar isso para frente sem viver mesmo, Uhum, né. Acho que tem que estar na arena para saber o uhum. que é tourada, né. Profere até É, espanhol, tem que estar na arena para saber que é como é que os touros ferem. Eu acho que é isso, sim. mas é uma experiência incrível, é uma bagagem fantástica. Bom, você está vivendo isso há bastante tempo. A gente se conhece há mais de 10 anos. Bom, eu tô nessa brincadeira há 13, eu acho que a gente se conhece há uns Da 16, dois alguma coisa 2009 a assim. gente se É, conheceu. 2009. É, Mais isso, 17 anos. 17 anos. Fantástico. Estamos entregando a idade aqui nessa brincadeira, né. Ah, Já foi há muito tempo, né. não vou É. esconder, não sei esconder não. A barba Não, branca não, já mas dedura a eu gente. brinco assim, e você também passou por isso, né, a gente foi empreendedor raiz mesmo, né, porque você brincou da coisa do mato alto, é isso mesmo, era muito mato alto, né. Hoje em dia, toda a parte de ecossistema para startups, as empresas que estão começando, etcétera, é muito mais desenvolvida, é muito mais fácil Sim. do que era as mesmo 5 que lá, quiçá 10 anos atrás, né, então. Sim, sim. E eu lembro quando a gente conversou que você me falou: "Cris, em algum momento esse negócio você vai entender o que que é Big Data". É isso. Eh, e a gente entendeu. Bem ou Sim, mal a gente entendeu, sim, bem ou mal a gente sim, fez tudo que a gente tinha que sim. fazer, bem ou mal a gente chegou aqui, Não, é verdade. e a história é incrível, É, cara. não, e é muito o que você falou, acho que assim, durante um tempo, né, e eu vivi isso na empresa também, durante um bom tempo a gente tentou dar o famoso murro em ponta de faca, né, falando com as pessoas assim: "Não, olha, o meu produto é esse e é isso que você quer comprar, e é isso que você tem que comprar". Não, eu ter que comprar, eu não tenho que comprar nada, eu posso querer comprar ou não, e eu não quero comprar o que você está vendendo. É muito legal, o que você está fazendo é muito legal. "Ah, legal, você vai comprar?". "Não, não vou comprar, não tem orçamento, não tem espaço, não tem área que vai usar isso", etcétera, né. E eu sempre digo isso, assim, eu dei muita sorte de ter tido o tempo para poder dar uma pivotada e direcionar o produto para o que as pessoas efetivamente queriam É, comprar. Eh, e aí tem um ponto que eu acho que é interessante, que às vezes a gente tem que trazer as pessoas para o contexto do nosso produto. E às vezes a gente tem que trazer o nosso produto para o contexto das pessoas. Você comentou do rótulo, né? Você falou assim: "Ah, eu era rotulado de BI". E às vezes é isso mesmo, às vezes você tem que abraçar aquele rótulo e falar assim: "Não, é isso mesmo, é BI", porque é o contexto que as pessoas vão é entender. isso. E aí você vai construindo em cima daquilo, né, e não simplesmente ficar tentando ensinar, né, quer dizer, esse processo eu acho que é uma coisa. Vendendo tecnologia do jeito que a gente vende hoje, Uhum. é fácil falar que a gente sempre está competindo com o status quo, Sim, né. Quando a gente faz um processo de inovação, vende alguma coisa inovadora, a gente está competindo com o estado atual. sim. Então, você faz de um jeito, eu estou querendo que você faça de outro, então a gente está Uhum. competindo. Não é uma questão de feature, não é uma questão de preço, não é uma questão de produto, Sim, valor financeiro, não, a gente está competindo com o status quo. Isso sim, é um grande desafio. sim, No final, vender tecnologia é isso. E desde sempre foi assim, sim. né, mas, é uma excelente conversa, cara. É, não, e essa coisa do status quo é muito interessante, porque, assim, se o status quo é ruim, no final a venda é mais ou menos isso, né, se o status quo foi ruim, a venda é É fácil, isso. porque o que você está competindo é esse cara, nada funciona, tá tudo errado, tá tudo quebrado. Não, beleza, você entrar e substituir, tranquilo, né. Agora, o processo funciona, as coisas estão girando. Ah, Sim. é a melhor forma? Não, não é. É a forma correta de fazer? Não, não é, mas, pô, funciona, né. E aí o pessoal cai naquela de: "Ah, time que está ganhando a gente não vai mexer", né. Então você está lutando, a barreira do status quo fica muito maior, né. Então
Eu acho que essa coisa da luta contra o status quo é um excelente insight, né, para essa coisa da venda, porque Total, total. é isso. Muitas vezes a gente não consegue mapear direito qual é esse status quo contra o qual a gente está lutando, né. E aí a gente não consegue entender por que que não está conseguindo vender, né. É a veia técnica em ação. É, É a veia técnica em ação. A gente tem um excelente produto, é por isso, que que o cara não vai comprar, é isso, né. né? Deveria deveria ser automático, né, deveria ser assim, ele Exatamente, olhou para mim e deveria ser achou que é mais legal, eu devia trocar, né. exatamente, mas, entender o job to be done, né, o Sim, que para que você está comprando aquilo. sim. Acho que a nossa saga é essa, no final, seja como empreendedor, seja como executivo de uma grande empresa, de uma Uhum, multinacional, uhum. no final é identificar qual que é o status quo dele. E agora você está nessa frente de IA direto, né, que é outra grande troca de assim, obviamente dentro da jornada de tecnologia, eu É. acho que é uma evolução meio que natural, mas para a sociedade hoje em dia é considerado como uma grande troca de contexto, né, como uma grande transformação. E aí? Histórias do front, de quem está aí no dia a dia dessa batalha. Como é que é essa troca de contexto quando você vai conversar com o cara que não entende nada ou que acha que entende, né, porque eu acho que hoje em dia mais isso, é o cara que acha que entende tudo e não está entendendo. A gente está no primeiro capítulo de uma novela, Uhum, na apresentação dos personagens. É uhum. muito novo, a gente de de Big Data até AI, a gente tem menos de 6 anos, provavelmente. Sim, Com o boom do ChatGPT, a gente tem 3 anos e pouco, né. sim. É muito recente. O que a gente está vendo hoje, na minha opinião, é um chacoalhão do ponto de vista tecnológico que está deixando bastante gente ansiosa, está deixando bastante gente, perdida, no sentido de como é que eu uso isso, como é que eu aplico isso, como é que eu sou mais eficiente, gero mais dinheiro, consigo fazer mais coisas, enfim. Sim. E é uma tecnologia ou uma metatecnologia que desperta o interesse de todo mundo. Eu acho que isso a gente nunca viveu na história. Eu sempre trago o exemplo do meu pai. Meu pai mora no Chile, ele Uhum. tem 85 anos, Tá. e ele imprime as perguntas e respostas que ele tem no ChatGPT. Ele usa o ChatGPT. Depois eu Então, colocando o sim. Gemini para ele, mas ele usa o ChatGPT e ele Tá. vai com o pendrive dele imprimir as perguntas e respostas. Acho aquilo muito legal. E ele tem livros que ele gosta de ler bastante para entender o que que é AI. Puta Legal. que antes da AI ninguém estava muito interessado como é que funciona o motor a combustão, como que funciona É o verdade, ar-condicionado, o fax ou é até o verdade. celular. Sim, Mas a AI proporciona isso, a AI provoca isso nas pessoas de como alguém como um texto pode se transformar numa imagem, né, uhum. como aquilo pode simplesmente existir, né. Então eu acho que a gente está vivendo um momento único na história da tecnologia, eh, sem fazer grandes previsões Sim. aqui, Se quiser de fazer também é bem-vindo, não tem não, problemas. eu acho que é um exercício muito difícil de fazer. Eu acho que é um exercício muito difícil. Sim. Quando eu era empreendedor em 2017, eu lembro que eu fui para os Estados Unidos e eu comprei vários livros de AI. Nenhum deles conseguiu prever o que a gente está vivendo hoje em 2026, ou seja, Sim, há 9 anos. Nenhum deles conseguiu falar de generative AI, sim, né. O máximo era o carros autônomos, mas aí carros autônomos nós estamos falando de um deep, um machine learning sim, mega poderoso, sim. né. Mas do jeito que a gente está vivendo hoje, de uma avalanche ou um maremoto de informações de tecnologia, de velocidade das coisas, eu acho que a gente nunca conseguiu, prever isso. Uhum. Então, o exercício da futurologia, eu tenho um certo respeito por ele, até para tratar Boa. esse negócio até porque já tem bastante gente fazendo isso, né. Sim, Então, verdade, assim, eu verdade. eu evito entrar nesse playground aí Uhum. de fazer previsões, Boa. mas acho que daqui a 1 ou a 2 anos dá para a gente entender o que que mais ou menos vai acontecer.
pegando o gancho que você trouxe, né, a gente vê muita gente isso: "Ah, como é que eu faço para me tornar mais produtivo? Como é que eu faço para fazer mais coisas?", enfim, como é que eu faço para substituir pessoas? Enfim, tem Aham. gente procurando para todos os usos, né. E muitas vezes trazendo, e eu acho que parte da graça da IA é um pouco isso, ela é uma ferramenta que ela é, de certa forma, genérica o suficiente para se aplicar a diversos problemas, no final, diversos contextos, né, diferentes, Sim. né, que é muito diferente de outras Hum. tecnologias. Assim, o motor a combustão é muito legal, mas ele tem um Sim. objetivo relativamente estreito, Sim. né. Eu acho que o que talvez fascine muito as pessoas quando a gente fala disso é assim, é a qualidade quase mágica de você ter uma ferramenta que faz um monte de coisas diferentes de uma forma talvez que é inesperada para a gente, né, isso, como assim eu vou escrever um texto e vai sair uma imagem, e vai sair um filme, e vai sair uma outra coisa do outro lado. Cara, né, aquela velha frase do Arthur Clarke que é tipo assim: "Qualquer tecnologia avançada o suficiente é indistinguível de mágica", né. Então é isso, as pessoas "Cara, isso aqui é mágica". É o computador fazendo mágica, né. Sim. E isso chama muita atenção, né. Eh, eu fico me perguntando, você vê isso também com os executivos com quem você conversa, essa coisa toda, até de expectativas mágicas sobre a tecnologia? O dia inteiro. O dia inteiro. Eh, eu acho que tá tão democratizado o acesso Uhum, que se eu chegar em qualquer cliente que eu atendo hoje, e pedir para alguém levantar a mão que já utiliza alguma ferramenta de AI, vai ser unânime, todo mundo já utiliza. uhum, Nós estamos chegando, na minha opinião, num platô de produtividade. Todo mundo já usa. Quando a gente está falando mais de knowledge worker ou uhum, process worker, ou seja, pessoas que ficam ali no computador, enfim, fazendo análise, qualquer esse sim, tipo de coisa, que requer ou que é passivo de ter uma produtividade embutida ali. uhum, Nós já estamos chegando ali, bem ou mal, alguns mais, outros menos, mas eu brinco que aí é o novo Excel, todo mundo vai ter que saber, sim, vai ter que, ah, vai ter que incorporar. Ao mesmo tempo, existe a dúvida de: "Ok, qual que é o próximo passo? O que que dá para fazer com isso daqui?". uhum, Ser produtivo é muito legal, fazer buscas em documentos, fazer análise, resumo, esse tipo de coisa, é uhum, muito bacana, mas e aí, o que que vem na próxima onda? O que que tem mais do que eu consigo ser melhor do que então, embora as pessoas utilizem AI, na minha opinião, ainda existe um campo, eh, de proficiência, porque adoção é diferente de proficiência, sim, então as pessoas vão começar a ser mais, proficientes nessa disciplina, mas o interesse eu acho que vai ser o tempo todo, porque fascina, não é uma coisa de: "Ok, eu aprendi a usar isso aqui como se fosse uma furadeira, aprendi a usar isso aqui é limitado". Como você uhum, falou, sim, é uma ferramenta de uso geral, de multiuso, né, eu uhum, posso usar, eh inconscientemente no Waze, uhum, numa busca, no uhum, Netflix eu uso o dia inteiro, porque uhum, o modelo de recomendação é pautado 100% em AI, sim, nas minhas compras, mas ao mesmo tempo na minha vida pessoal, seja aumentando minha produtividade ou esse tipo de coisa. Mas uhum, eu acho que o fascínio não tá diminuindo, ele só está aumentando, né. Até porque existe uma guerra entre as tecnologias, então, assim, quem é melhor no quê, acaba que, uma coisa que eu também percebo é ter muita gente utilizando mais de uma, uhum, isso é uma tendência, né, sim, ou seja, eu vou utilizar isso aqui para isso, essa daqui para isso e tudo mais. Então a gente tá vendo isso. Agora, ainda falta decantar o que que é uma empresa AI driven. uhum. O fato de todo mundo utilizar não significa necessariamente que é uma empresa AI driven. Que as pessoas estão usando direito, ou que as pessoas estão usando aquilo para direcionar o trabalho delas. Tá mexendo no ponteiro, né. Entendi, No fundo, quando a gente entendi. utiliza uma AI do ponto de vista pessoal para produtividade pessoal, a gente tem um teto. Você não vai ser 3, 4, 5, 10 vezes mais produtivo. Você vai chegar no teto ali de 30, 40% provavelmente, Uhum, mas o teu trabalho individual, ele vai continuar
e todo mundo, como eu falo, quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Uhum. Então é mais ou Hum. menos isso que a gente está vendo com a produtividade pessoal, produtividade assistida com o AI. Agora, acho que temos ondas aí, né, a onda Sim. de agentes, a era agêntica Uhum. das agentes trabalhando por nós e tudo mais, acho que a gente está começando nessa era hoje. E o que que você acha que é, assim, hoje o maior desafio, o maior problema que você tem quando você vai fazer uma venda nova? É o contexto de geração de valor? Porque você está falando assim, todo mundo usa, né? Todo mundo já está usando. Sim, Me parece muito verdade, né? Já ouvi algumas anedotas. Os caras chegam para vender, você chega para vender uma ferramenta de AI, e na verdade ela já está vendida porque todo mundo dentro da empresa já está usando. exato, É muito mais uma coisa assim, cara, a gente precisa agora formalizar um contrato para os seus usuários pararem de usar na conta pessoal e vazarem os dados sensíveis, né? Então, bastante. dado que não é é uma coisa diferente para a tecnologia, né, mas dado que não é um problema de adoção propriamente dito, o que que fica sendo o desafio? É encontrar esse ponteiro ou é você provar o valor depois? Como é que é isso? Eu acho que identificar o valor, Tá. eh, muito foi pela onda da pelo pela onda de adoção que a gente teve, todo mundo usa, Uhum, seja de casa para empresa, de empresa para casa, e uhum, muita gente, meus filhos usam, minha esposa usa, todo mundo usa. uhum. Mas eu acho que a gente não identificou isso, o valor, como que isso realmente vai mudar, como que o discurso de geração de valor, isso se aterriza nas empresas mesmo. E eu acho que, Sim, eh, eu acho que tem alguns pontos aí. Primeiro, AI não é responsabilidade de tecnologia, embora seja uma tecnologia. sim. Não é, eh, prerrogativa só de tecnologia. Isso eu vejo bastante, ou seja, quem é responsável por AI? Tecnologia. Não, não é. Quer dizer, a parte tecnológica, sim, a parte de impacto, de geração de impacto, de percepção de valor, deveria ser liderado pelo CEO da empresa, né. Sim. Tem uma questão de cultura, né, Tá. às vezes eu brinco que colocar uma engrenagem nova no motor funcionando, talvez não seja a melhor ideia. Talvez aquela engrenagem vai estragar o motor, vai ser expelida pelo motor, porque na maioria das vezes acontece daquela peça, daquela engrenagem ser mais expelida do que ser adaptada. Sim. Talvez é uma questão de refazer a máquina, talvez é uma questão de refazer os processos, de redesenhar como que a empresa opera, Uhum, entender profundamente isso, uhum. né, ou seja, sair do âmbito de produtividade pessoal para o impacto organizacional. Acho que falta isso. Acho que a parte de dados também ainda a gente precisa fazer um dever de casa ali. AI para muitos casos é meio objeto brilhante, né. Você Uhum. está É, trabalhando numa fundação de dados, aí aparece um é. objeto brilhante, fala: "Ai, que legal, vou brincar de AI agora". E aí deixa de lado um pouco É isso. essa visão de dados, que é muito importante, que é extremamente vital para o negócio. Uhum. Governança e segurança, que também deveriam ser uma coisa meio no-brainer dentro Sim. desse contexto aqui, mas eu coloco mais aspectos de negócio. Eu gosto mais da visão de você precisa entender o que que vai impactar e como vai impactar. E Uhum. não é só através de caso de uso. Geralmente eu sou chamado em algumas ocasiões, a demanda é: "Me mostre o que fazer, me mostre o que dá para fazer". E aí vira eu fico brincando que vira aquele conteúdo extenso que não dá para saber o que fazer e acaba se não fazendo muita coisa. Isso. Como se fosse um processo de inovação tardia mesmo, ou seja, Sim. eu vou fazer alguma coisa que já estão fazendo, né, ou Uhum. seja, é uma inovação memética. Eu vou Eu imitar, vou imitar, é. eu vou imitar. Legal. Então e aí tem um custo isso, custo de você ter uma inovação tardia, o custo de você não entender e simplesmente, agir pelo FOMO, né, Uhum. da ansiedade de não ficar fora, eu preciso fazer alguma coisa. Uhum. Mas é muita mudança cultural, na minha opinião, principalmente da liderança. Eh, o time de tecnologia, hoje a gente está vendo várias tecnologias que
que vem de baixo para cima, ou seja, o time que está operacionalizando a empresa, seja tecnicamente ou não, já Uhum. começa a adotar. Sim, Então, e aí que gera uma pressão de baixo para cima também. sim. Natural, Mas você natural. sente isso com a inteligência artificial? Porque às vezes a percepção que eu tenho, conversando com, enfim, outros empreendedores e das vivências mesmo, é de que na base, e não de negócio, mas olhando para a tecnologia especificamente, existe hoje um certo medo, né. Os desenvolvedores, e eu me incluo como desenvolvedor, a gente sempre teve na cabeça a ideia de que o nosso papel é automatizar o trabalho dos outros, né. A gente vai fazer os computadores fazerem um monte de coisa e a gente vai automatizar o trabalho de todo mundo. E a gente fez tanto isso que a gente construiu uma ferramenta que agora automatiza o nosso trabalho, né, e óbvio a gente sabe das limitações e tal, mas no final é um pouco isso, né. E aí muitas vezes eu vejo uma reação que é uma reação quase que, eh contrário, é um pushback da adoção da tecnologia. Quando a gente olha especificamente para essa parte de desenvolvimento, se você falar simplesmente da aplicação da tecnologia como uma coisa para automatizar desenvolvimento ou qualquer coisa do gênero, que eu sei que é um produto relevante aí de IA hoje em dia. Vocês têm visto isso? Têm sentido esse tipo de pushback de tecnologia? Essa bolha está para estourar, na minha opinião. Eu acho que a gente ainda vive um modelo muito eh, tradicional nesse modelo Uhum, de desenvolver produtos, tecnologia, uma centralização, eh, mas o mercado começa a entender, na minha visão, de que você não precisa de 6 meses e 5 squads para você sim, desenvolver um produto. E isso vai mudar o jogo. Sim, isso deve mudar o jogo. sim. E mais uma vez, sem brincar de futurologia aqui, né, é um pouco do que a gente consegue ver com, é normal alguns, um executivo me ligou acho que umas 3 semanas atrás à Uhum. noite, 9 horas da noite. Eu já estava quase indo deitar, e aí ele me ligou e ele falou: "Cara, eu estou muito preocupado, eu estou extremamente preocupado, porque eu tenho 3 consultorias aqui". É uma empresa grande, E uma afinal, empresa assim, grande. só um parênteses, mas o trabalho de vendedor é um pouco esse, né, você tem que ser terapeuta do cliente um pouquinho também, né, atender a ligação na Não, neura também, total, mas total. E ainda mais que eu vim de várias escolas, né, eu não Uhum, vim, eu vim também da escola de consultoria, vim uhum, empreendedor e tal, então uhum, tá tudo bem sim, fazer esse trabalho. E ele falou: "Cara, eu tô preocupado, eu tenho 3 consultorias, eu tenho 500 pessoas aqui, só que alguns eu tô sendo visitado por algumas empresas muito nichadas, muito pequenas, que estão prometendo coisas surreais". E e tem histórico, não é um papo de vendedor. Tem uhum, histórico de que você consegue, você não precisa de 500 pessoas. sim, Eh, esse modelo vai em algum momento essa bolha vai estourar, no sentido de os papéis de PM vão se transformar, os papéis de PO vão se transformar, de uhum, líderes de tecnologia, uhum, de desenvolvimento vão se transformar, uhum, os processos interativos vão se uhum, porque antes era: eu vou desenvolver um pouquinho, vou parar, vou testar, vou validar e depois vou eventualmente pivotar. Hoje você consegue bypassar alguns desses passos, porque é muito barato o desenvolvimento de sim, software. Óbvio que para uma grande corporação, você tem processos mais complexos, eventualmente rígidos, sim, pesados. Não é tão simples você colocar uma alteração em produção, enfim, uhum, você tem algumas coisas. Mas eu acho que a gente vai chegar lá muito rápido, porque sim, eu tenho certeza que essa conversa daqui que a gente está tendo hoje há um ano atrás seria muito diferente. com certeza, Muito diferente, com muito certeza, diferente. com Então, certeza. provavelmente em 2027, se a gente conversar de A novo, gente faz grava de novo, atualização, a gente faz update. um déjà vu aqui, vai ser muito diferente. Sim, Então, eu fico espantado positivamente, às uhum, vezes assustado com a velocidade que a gente está conseguindo imprimir, eh, nessa principalmente nessa jornada de desenvolvimento de produtos. uhum, E aí começa a reinventar os papéis, não é necessariamente acabar ou criar, não, não, é uhum, se reinventar, ou uhum, seja, qual que é o papel vai ser o papel do analista? Como é que, eh,
qual que é o papel do consultor? Uhum. O consultor sempre se caracterizou por eu sei e você não sabe. Então, Sim, eu tenho o conhecimento, você não tem, eu sou seu consultor. sim, Quando você tem todo o conteúdo do universo na mão, no sim, celular, sim. como é que fica essa assimetria de conhecimento? Provavelmente teremos novos problemas para resolver, teremos novas questões organizacionais. Hum. Então, o modelo operacional de como as empresas trabalham e se organizam, eu acho que isso vai ter um grande, eh, uma grande mudança, cara. Pegando 2 ganchos aí que você trouxe, né, quer dizer, no final IA é um produto, uma tecnologia, um conjunto de produtos que muda muito rápido e faz qualquer coisa. E eu acho que para quem tem pouco mais de chão de venda, é o pior tipo de produto para você vender, né. É o produto que faz tudo, então você não consegue definir exatamente o que ele faz e que está o tempo inteiro mudando, né. Como é que são os desafios de você até convencer alguém a investir dinheiro, fazer um projeto, montar uma coisa dessa, sabendo que: "Olha, cara, daqui a 6 meses está obsoleto", né. Acho que a gente volta naquela conversa que a gente estava tendo alguns minutos atrás é a venda, é a tecnologia versus status quo, Uhum. né. E às vezes o status quo ele é muito incômodo, ou seja, a venda da transformação, ela é incômoda, no sentido de: "Caramba, eu não vou ter que só adotar uma tecnologia, eu vou ter que rever muita coisa também", Uhum. porque isso vai impactar aqui em A, B ou C processos, enfim. Uhum. Ao mesmo tempo existe uma sede de conhecimento muito grande por parte das empresas de, me Sim. ajuda a me posicionar, me ajuda a entender, me orienta Eu não quero perder por essa onde que eu onda. não posso perder essa onda, porque em algum momento o board também está conversando sobre isso, está pressionando as áreas de tecnologia, as áreas de negócio a adotar. Então, eh, estamos vendo uma onda muito grande de adoção, leia, podemos julgar se ela é positiva ou negativas dos resultados, mas eu acho Hum. que as pessoas começam a ficar mais produtivas por um lado, e aquilo vai virar o novo normal, né. AI produtiva é o novo normal. Sim. Qual que é o próximo passo? É aí que Boa. vai começar a ficar mais complexo esse, eh, é ali que vai começar a vir o grande diferencial das empresas, né. Uhum. Acho que 2, 3 anos atrás, o Sam Altman, CEO da OpenAI, disse que a gente vai ter um unicórnio fundado por uma pessoa só, o que Uhum. parecia bastante, lunático na ocasião. Sim. É bem provável que a gente vai ver isso daqui a um tempo. Mais uma vez aqui colocando o chapéu de futurólogo, mas, eh, Fazendo eu aquilo que eu o já Jesus falou que não ia fazer, né. eu já é difícil é difícil a gente não flertar com isso, mas eu já vejo bastante gente, muita gente fazendo muita coisa muito rápido, Sim, seja nas empresas, seja no âmbito pessoal, então sim. até porque eu sou mais curioso do que qualquer outra coisa, então eu Uhum. consigo ver uma velocidade que eu falei assim: "Cara, nem quero saber como é que você fez isso", mas é impressionante como está acontecendo. Mais uma vez, é uma tecnologia que ela não se encaixa simplesmente num processo atual, ela precisa, para fazer o efeito, ela precisa, ser adotada, talvez num modelo muito mais estrutural mesmo, né. Não, e é muito interessante como é o que a gente estava falando, né, quanto maior a disrupção no status quo, mais difícil é a venda. Ao mesmo tempo, Total. você está falando de uma tecnologia que muda o status quo não só do processo direto que ela está atacando, mas da empresa como um todo Aham, que precisa se organizar. aham. Ou só que o hype em volta é tão grande que as pessoas estão dispostas, ou eu fico me perguntando isso, quer dizer, será que as pessoas estão dispostas a realmente mexer no status quo para adotar a ferramenta ao máximo? Ou parte do problema que a gente tem de não geração de valor é exatamente porque, ok, eu vou adotar aqui até a primeira página, porque depois da primeira página tem que mexer dentro de casa, e dentro de casa eu não quero mexer porque dá trabalho, né? Talvez tenha um pouco disso também.
Eu acho que historicamente a gente sempre vai avançando. Uhum, Eh, a minha preocupação aqui é, se a gente pega a timeline de como que esse assunto vem, uhum. eh vem sendo exposta pra gente, eu acho que todo mundo vai chegar lá, num modelo de revisão de processo, esse Sim, tipo de coisa, de transformação, sim, de mexer na estrutura da empresa. sim. O ponto é quando. Na minha visão é quando, é em que velocidade que você vai fazer, qual é a velocidade que, porque a internet veio como uma onda, mobile, cloud talvez muito mais numa retaguarda ali. Sim, Mas AI me preocupa a velocidade. A velocidade é que define para mim o jogo nesse sentido. entendi, Mas que todo mundo vai fazer isso, todo mundo vai fazer. A pergunta é quando, né? entendi. Se a gente tem uma boa resposta para isso, não faço ideia, não faço ideia. Não faço ideia. A gente está falando de, olha, 50, mais ou menos 50% dos workloads de dados ainda estão on-premises. Então, é bastante coisa. É. É. Tá todo mundo rodando tudo dentro de casa ainda, né, tá todo Tem mundo, bastante gente. fazendo as coisas na mão ainda, né, e a gente tá falando de: "Não, vou industrializar, vou botar máquina". "Não, não, tá aqui de boa, tô fazendo o meu aqui na mão, tá tudo bem, não preciso de nada mais do que isso", É né. isso, é isso. Ah, legal. Cara, acho que, puta, dava pra gente ficar conversando aqui um tempão desse tema, fazer muito mais futurologia do que a gente acabou É, fazendo, mas acho que a gente tocou em tópicos super legais, né, quer dizer, essa questão da venda, da quebra do status quo e de quanto que isso impacta a venda, dos contextos culturais servirem como abertura, do repertório que a gente tem servir como uma abertura, né, de porta para a venda, essa coisa toda, da aham. gente ter as histórias para contar, eu acho que é muito legal. Para a gente encerrar, queria pedir para você deixar para mim e para quem está assistindo, quem está ouvindo, uma recomendação fora de contexto, alguma coisa assim que você acha que é legal das pessoas lerem, assistirem ou o que quer que seja, fazerem. Eu acho que mais do que nunca a gente deveria abraçar a curiosidade de aprender o tempo todo e da capacidade de se reinventar. Eu estou no mundo corporativo, eh, mas também estive no mundo de como empreendedor, Uhum. consegui me reinventar nesse sentido. Se Boa, tiver que voltar para o mundo empreendedor também eu volto, não tem problema nenhum. Acho que isso que vai trazer a nossa longevidade dentro boa. desse mundo de tecnologia, é a nossa capacidade de aprender e desaprender e reaprender de novo. Acho que nunca a gente precisou tanto disso. Legal. Em algum momento a gente vai chegar a isso nas escolas, enfim, nas faculdades. Eu estava escutando hoje um podcast que questionaram um professor da universidade norte-americana sobre se as universidades vão ficar obsoletas. Pergunta pergunta capciosa, né, Uhum. bastante. A resposta foi meio binária dele, mas vão, e vão ter que se reinventar, Sim. e todo mundo vai ter que se reinventar o tempo todo. Então acho que é uma questão, mais uma vez, de velocidade, ou seja, sabendo manobrar muito mais rápido é o ponto-chave aqui. Boa. Bom, deixando a minha recomendação, a gente até tocou nela, falando dessa coisa de e é legal que toca na questão de IA, de produto, tudo. É a série do William Gibson, é a trilogia Bridge, que não é a trilogia do Neuromancer, é uma outra Aham. trilogia, que é muito legal, porque ele toca exatamente na questão da emergência da IA. Então, uma das linhas, de história dos 3 livros é justamente o surgimento de uma inteligência artificial realmente sentiente, e aí a gente está falando de um livro da começo da década de 90, qualquer coisa assim. Então muitas das questões sobre será que a inteligência artificial é realmente um ser, é realmente uma inteligência? Não, é só algoritmo, não tem nada ali, é um acúmulo de dados, não é? Todas essas coisas, muitas delas foram discutidas e antecipadas e fica aí como recomendação. Para a gente encerrar, você tem algum canal que você queira deixar, se o pessoal quiser te procurar, te escutar em algum lugar, ler alguma coisa que você escreva ou falar com você, trocar uma ideia, conversar? Não, Torá, eu não Não? tenho. Eu Então tenho tá o meu ótimo. LinkedIn só. Boa, eh já é um canal. não, Não. só LinkedIn. Eu sou um cara meio discreto
nesse sentido, Não, tá mas ótimo. super agradeço. Bom, já que você recomendou alguma coisa, Admirável Mundo Novo. Boa, Excelente excelente leitura também, então, recomendação, excelente recomendação. né. O The Economist soltou recentemente uma lista dos 500 livros, dos 500 melhores livros da história da humanidade. É O mesmo? Admirável Mundo Novo é um deles. Então, para quem não leu, fica aí, é uma excelente recomendação. Então foi isso, para o pessoal que está assistindo, que está escutando a gente vai deixar os links para as nossas recomendações e para qualquer outro conteúdo relevante dentro das notas do episódio. Obrigado pela audiência de vocês e até a próxima.